maravilhosa! Sejam muito bem-vindas a mais um Papo do Bigode. Qual que é o número dessa edição, gente? Terceiro? O quarto ou o Terceiro. É que terceiro? assim, a gente teve alguns percalços com algumas gravações, né, dona Camila? Aliás, vou apresentar Confesso, a culpa foi minha. nossa host do podcast hoje, Camila, se apresente. Ai, prazer, eu sou Camila Piauí, estou aqui participando agora frente às câmeras, né, dessa edição muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão amar o tema de hoje e eu tive que me meter de alguma forma aqui porque eu amo esse tema e eu quero muito que vocês aproveitem. Tem muitas dúvidas aí pra gente tirar hoje e eu tenho certeza que vocês vão amar. A Camila, gente, ela é a que a gente chamou no primeiro episódio, que a gente disse que era a nossa diretora de podcast, né? Que ela que organiza Gente, as pautas, nomeada pela Kel Padilha, as tá, gente? perguntas, tudo que ela é a da organização. Eu vou dando as ideias, ela vai organizando para que vocês possam ter um podcast interessante. E a gente tem uma super convidada aqui, porque eu tenho certeza que vocês gostam muito quando a gente traz pessoas que são formadores de opinião, que trazem temas que saem um pouco do mundo dos cílios, né? Porque Verdade. eu imagino que muitas de vocês estão escutando e atendendo, ou escutando e, né, lavando uma louça, quem sabe? Por aí, né? Então, eu vou ler, gente, o currículo da doutora Marília para vocês conhecerem um pouquinho mais, talvez algumas já conheçam, tá? A doutora Marília Pereira Pimentel, ela é graduada, formada em medicina na Faculdade de Medicina Famema, FAMEMA. Faculdade de Medicina de Marília. Desculpa aí, gente. Pós-graduada em oftalmologia pela Universidade de Mogi das Cruzes. Ela é fellow oculoplastia, órbitas e vias lacrimais pelo Hospital de Oftalmológico Sorocaba. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Doutora Marília, eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque aqui tem um monte de nome, né, É a gente? pessoa que entende do assunto, né? É. Resumidamente. Fala um Bom, pouquinho pra gente como que é o seu perfil, como que você entrou nesse mundo dos cílios. certo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, gente. Estou super contente de estar aqui, de estar tendo essa abertura para entrar nesse assunto de saúde que eu acho que é tão importante para o mundo dos cílios, né? Então, assim, resumindo ali, eu sou médica formada há mais de 15 anos. Logo que me formei, já me especializei em oftalmologia, e em seguida nessa parte de pálpebra, que é uma parte que mexe muito com estética também. E venho vivendo minha vida de médica aí eu nunca saí do ensino. Então, essa questão do fellow no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, o Hospital Oftalmológico de Sorocaba é um local onde a gente é muito referência em oftalmologia, não só Brasil, a gente é referência mundo mesmo, e a gente forma muitos oftalmologistas com bastante qualidade. E lá que eu fiz a minha subespecialização, e desde então eu nunca saí de lá. Eu sigo lá como professora, então ensinando cirurgia, nunca saí da parte do ensino, apesar da maior parte do meu tempo, claro, ser no meu consultório, ser com os meus pacientes. Aí, como que eu vim parar na área de cílios, né? Na verdade, assim, eu, há uns 3 anos atrás, 3 e meio, tive algumas intercorrências, né? Então, eu peguei algumas pacientes que tinham tido problemas com extensão de cílios. Então, foi meu primeiro contato. Então, você não vai atrás de entender o que está acontecendo, você trata o que você tem que tratar. E dali eu passei para o outro lado. Então, eu era a oftalmologista que, se uma paciente minha perguntasse o que eu achava de colocar, eu falava, prefiro que não coloque. Só que, por outro lado, por trabalhar com estética também, porque eu opero pálpebras, eu sei o quanto estética é importante para a saúde. Principalmente para a saúde feminina, mas para a saúde como um todo. A percepção da mulher como ela mesma e tudo. Então, eu comecei a pegar pacientes que operavam comigo, ficavam muito felizes com a área dos olhos. No pós-operatório, colocavam cílios e, assim, tava tudo bem. Eu examinava aqueles cílios, estava ótimo. E, por outro lado, de vez em quando, via alguns que não estavam. Então, eu percebi que tinha uma diferença e que existia um jeito que dava para fazer com tudo funcionando bem. E fui atrás de entender quais eram as técnicas que existiam, o que existia ou não, porque eu sempre falo isso, que eu considero a beleza um braço da área da saúde. Então, eu estava me sentindo muito mal de barrar minhas pacientes nisso, Sim, entende? sim. Porque elas estavam felizes com aquilo, e se eu contraindicasse, muitas iam seguir o que eu estava indicando, porque eu era médica delas, é a pessoa em quem elas confiam. Então, eu achei por bem que fazia sentido, assim, para o meu trabalho entender. Fui atrás de entender e aí entendi que assim, existe tudo funcionando com saúde ocular
E como em qualquer profissão, existem as coisas como não devem ser feitas, Eu vou né? até aproveitar esse momento que você falou da cirurgia. Tem muitas clientes que chegam pra gente para poder remover antes da cirurgia. Por que que tem que remover a extensão de cílios? Por que que vocês indicam remover antes da cirurgia? Aí existem duas coisas, tá? A gente pode falar do que é real e do que não é. Então, assim, para cirurgias do corpo, que o sítio cirúrgico, né, o local que vai ser operado, é longe dos cílios, então uma cirurgia de barriga, uma cirurgia ortopédica da perna, vai operar um joelho, não deveria precisar tirar. Só que houve uma veiculação de notícias de que o cílio, o material sintético dele poderia ser um carregador um condutor elétrico e que o cautério elétrico que a gente usa, o bisturi elétrico, poderia queimar ali. Acontece que isso não é real, só que da mesma forma, isso circulou muito forte nos grupos de médicos. E da mesma forma que naquele meu primeiro contato com intercorrência com extensão de cílios eu não fui atrás, a maioria das instituições mesmo falaram, nossa, isso pode dar problema pra gente, colocaram no protocolo. E hoje em dia tem até lugares que a gente vem batalhando nisso aí para tirar isso do protocolo. Agora, por exemplo, o meu tipo de cirurgia. Então, eu opero olho, eu opero pálpebra. Aí o cílio está no sítio cirúrgico. Aí você tem que tirar, porque desde a contaminação até porque pode atrapalhar ali, entrar em contato com coisas que não é para entrar, porque a gente abre, tira a pele e tudo, entendeu? Uma coisa que Sim. eu gosto de comentar para as alunas é que não é, vocês têm muitas coisas para estudar, né? O médico tem Uhum, muita coisa para estudar. sim, Eu acho que aconteceram algumas intercorrências, como não é da alçada de vocês não vão ter que ir exato, atrás. exato. E se vocês, como que tem, acabam tendo uma força maior, ainda mais como um protocolo dentro de um, por exemplo, tem muita gente que fala para tirar em clínicas de ressonância magnética. Já Sim. foi provado, já tem Uhum, testes na sim. internet de meninas. E realmente, só que assim, se o médico pediu para remover, se a enfermeira vai te barrar, não entra em discussão. Sim. Simplesmente a gente vai ter que remover porque É. é uma conduta médica. Eu mesma, na minha gestação, meu bebê nasceu perto do Ano Novo e Natal. Então, nenhum médico queria pegar a minha cirurgia, que teria que ser cesárea, porque meu bebê estava sentado, porque eles estavam viajando. Era o primeiro Uhum. Natal pós-pandemia, então era Sim. um Natal atípico. Então, toda médica que eu visitava, que eu visitei várias, falavam: eu não vou operar com os Com cílios. cílios. Você sabe que você vai ter que tirar? Sim. Você sabe que você vai ter que tirar? Eu pensando, elas não sabem que eu vivo isso todos os dias. Você sabe que você vai ter que tirar? Eu falava, sim, sim. Na última eu já dava, sim, sim, mas eu precisava tirar, né? Então, é uma situação que, assim, eu sei, há controvérsias, mas, né, eu não vou discutir. Mas daí tem uma questão também. Eu concordo que não deve discutir, só que eu ainda acho que a profissional leste ela tem que se colocar um pouquinho na posição de profissional de saúde. Então, como seria essa questão de um profissional de saúde para outro? Claro que uma coisa que é muito rápida, que é muito de urgência, não dá tempo. Mas eu ofereço para as minhas alunas do curso um modelinho de carta para você mandar para obstetra, para você mandar para o cirurgião plástico, solicitando a autorização dele, mas explicando o seu procedimento. Que não adianta só você falar, olha, é o obstetra que vai decidir, se ele nem sabe o que é aquilo. Então você explica qual que é o material dos fios que você usa, que não tem contato com a pele. Então, se você consegue explicar tudo isso, se o profissional tem um tempo para dar uma olhada naquilo e entender, é muito mais fácil que você consiga essa liberação do que se você simplesmente deixar para o que ele entende. Porque, de fato, eu falo que depois que eu comecei a divulgar essas coisas de saúde ocular e divulgo ali no meu Instagram e tem a questão do meu curso, tudo. Se eu tô numa roda de médicos, todo mundo fala, viu, o que é isso que você tá fazendo? Ninguém sabe o que é, entendeu? Os médicos têm muito pouco entendimento. Então, é importante também essa conscientização. Eu falo que eu levo para os dois lados, né? Eu trago saúde ocular para cá, mas eu levo também bastante informação pro lado de lá. Mas Até sabe que, desculpa interromper, mas essa conduta de mandar uma carta de recomendação ela é um praxe dentro da área médica, né? Sim, total. Os médicos, eles se falam, vai no ortopedista, o fisioterapeuta escreve uma cartinha explicando o eles que têm essa aconteceu. comunicação, Tem essa né? comunicação. E baseado nisso, eu faço isso quando dá uma intercorrência, tipo, tem um processo alérgico. Eu escrevo, o que foi usado, a qual que foi Isso é usada, tudo, importante. e mando o escrito dobradinho para o médico ver.
tomara que a cliente mostre, né? Mas a minha parte eu faço. Sim, Porque às isso faz vezes toda a o diferença. médico Pro não médico sabe. tratar. E sabe o que eu acho também, doutora Marília? Que às vezes quando a gente tem uma intercorrência, por exemplo, a cliente teve um processo alérgico e os olhos vão se edemaciar, né? Uhum. E então aqueles cílios que normalmente está afastado da pele passa a Toca. ficar microagulhando. Então o médico que vai olhar aquilo vai dizer assim: nossa, essa profissional agulhou todo o seu pálpebra. Uhum. Ela acoplou as extensões grudadas e não é o que acontece. Como ele não sabe, Sim. e tá tudo bem ele não saber, porque afinal de contas não é a área dele, acho que é nosso trabalho falar, olha, foram colocadas a 0,5 milímetros de Uhum. distância, mas explicar exatamente isso Exato. que você faz em todas as intercorrências, né? E ajuda até no raciocínio clínico do médico que vai tratar, né? Uhum. Porque daí ele entende que aquilo não é causa. E que se ele estava achando que aquilo era causa, ele tem que buscar outra causa. Sim. Então você ajuda no trabalho do médico fazendo Sim, isso. sim. Eu te interrompi, Camila, o que você... Não, eu já ia falar, né? Até porque quando elas estão nesse período de gestação, é muito comum que mulheres grávidas nos procurem para fazer extensão. Elas querem estar bonitas, né, nesse momento do Sim. parto e tudo mais. Só que eu tenho uma dúvida também a respeito disso, acredito que também que é a dúvida de muitas meninas, porque quando ela não faz extensão de cílios ali, não tem aquele costume, quer fazer depois da gestação, a gente costuma não fazer por medo de ter alguma intercorrência. Como que a gente deve proceder? Pode fazer, não pode? Quando ela já tá gestante, Nas você fala. lactantes, eu acho. Isso. É. Lactantes ou gestantes? Pós-parto. Não, quando ela está É, gestante gestante. mesmo. o que eu sugiro é assim, né? Uma coisa é a cliente que já sempre colocou, então na gestação ela vai seguir colocando, ela conhece os cuidados de manutenção e tudo. Agora, aquela gestante de 36 semanas que quer pôr para sair bonita nas fotos do parto e tal. Eu não vejo nenhum problema em colocar com essas condições de que nenhum obstetra vai ligar ela nem Sim. nada, mas é importante sentar com ela e explicar, ó, você tá sabendo que daqui 3 semanas, 4 semanas vai estar assim, vai estar assado, o ideal é que você volte, porque ela vai entrar num puerpério, né? E ela precisa se programar, se ela vai deixar tudo cair ou se ela vai voltar para uma manutenção. Mas só isso, não muda nada. É claro que, assim, se ela tiver uma reação alérgica, por exemplo, que é menor o risco na gestação. Ah, não Bom saber. sabia. Eu falava geralmente isso, que às vezes eu tinha medo de atender justamente pelo risco Isso, de essa era a minha O dúvida. risco é menor, não que seja inexistente, né? Mas o procedimento vai ser o mesmo. Você vai usar compressa gelada, você vai, dependendo do grau, precisar remover, não vai ser Mas diferente por do que que é seria menor na gestação já para entrando? qualquer processo alérgico, porque Ah, é? por questão de imunidade mesmo, né? Aham, Porque a alergia, ela é uma exacerbação da nossa resposta imunológica. Na aham. gestação tá um pouquinho diminuído. Porque tá tudo focado ali Isso. em E tá produzir fazendo aquele uma cílio. pessoa, né? Tá fazendo uma Então, unha, né, gente? Não exato, dá O pra foco é exato. outro. O foco é outro. E uma das coisas que a gente gostaria até de falar um pouquinho com a doutora é quesitos de produtos para a região dos olhos. Eu imagino que pH muda, né? A doutora com certeza entende bem sobre o pH. Como que funciona a respeito do pH para produtos de cílios? É muito legal essa pergunta, porque assim, a gente vê duas coisas estudando muito sobre isso, Uhum. que é dentro da própria oftalmologia, porque a blefarite e o olho seco evaporativo, que são doenças oftalmológicas mesmo, que precisam muito desse tratamento, com o mundo moderno, né? Alimentação com industrializados, o clima, a poluição, exposição à telas tem aumentado muito. Então, a indústria farmacêutica oftalmológica tem buscado muitas soluções em relação a isso. Então, tem surgido muita coisa nova. E tem o mundo leste também. Então, assim, do mesmo jeito que as lestes usavam muito shampoozinho Johnson, há 15 anos atrás, quando eu comecei na oftalmologia, o que a gente indicava para um paciente com blefarite era shampoozinho Johnson mesmo. Mistura com um pouquinho de água ali no banho e lava. Só que a evolução disso vai trazendo vários estudos novos pra gente, né? Em relação a pH. O pH médio da nossa lágrima, se eu tirar uma gota de lágrima minha aqui agora, e uma sua, e uma da Camila, e a gente colocar no pH, provavelmente vai dar uma diferença em cada uma. Mas o pH médio da lágrima é 7,5, tá? Então, todos os produtos, quanto mais se aproximarem desse pH, mais a gente vai ter conforto para uso na região dos olhos. Quando a gente fala em produto de higiene, por exemplo, se a gente for pensar em produtos que você só vai usar dentro do estúdio, na cliente, então aí você pensa
desde higiene ou também alcalinizar um fio ou um finalizador. Você pode aceitar pHs um pouco mais distantes, porque você vai ter um controle ali de uso, de tempo, de olho fechado. Agora, quando a gente vai pensar em produto para cliente, e daí no meu caso, para paciente usar em casa, quanto mais você se aproximar desse 7,5, é o ideal. Entendi. E me diz uma coisa, doutora, hoje a gente tem uma gama de produtos absurdos, assim, e há muito tempo atrás, como a doutora mesmo comentou, se indicava muito o Blefagel para Uhum. higienização de blefarite. Hoje ainda tá assim, como que funciona? Porque eu acho que a doutora acabou de falar que ainda era muito precário e ainda É. tem alguns produtos que faltam, Tem né? É. outras opções no mercado? Então, no meio que a gente usa, assim, no meio médico, a gente tem o Blefagel, tem o Lanui. O Lanui é um shampoo que eu gosto muito porque ele tem óleo de melaleuca. Óleo de melaleuca é uma das únicas coisas que tem comprovação científica que melhora a blefarite, né? E a gente tem o Bissuan, que é um novo brasileiro, até de umas oftalmologistas do Rio que estão desenvolvendo. Para área que é voltado para a gente como oftalmologista, são esses que a gente tem. E assim, os produtos que vêm surgindo para cílios, eu sou super a favor da gente como oftalmologista. Então, assim, eu tenho vários colegas oftalmologistas que têm a mesma subespecialidade que a minha. Então, trata muito blefarite, que a gente trata demais blefarite. Eu tenho certeza que essa gama de produtos que vem vindo para a área leste, para a gente é muito útil, né? É muito útil. Então, já falando disso, vamos aproveitar para fazer o jabá. Essa pergunta não veio à toa, gente. Essa pergunta não veio à toa. Gente, a gente queria apresentar para vocês, né? Vocês já devem estar acompanhando aí o lançamento do Soft Snow, Que por sinal que, maravilhoso. que é o nosso produto com a minha parceria com a Cherry, essa collab que a gente fez. E eu perguntei para a doutora exatamente sobre o pH, porque é um assunto que causa bastante polêmica no nosso mundo leste, porque o pH do Soft Snow é levemente alcalino, que é 9,3. 9,3. Nossa, Kel, Né? você Agora eu vai fui longe, queimar, agora cancelada, você né? vai É queimar, viu? 7,3 o pH do produto e é exatamente dentro do que a doutora acabou de falar, que é próximo da lágrima, né? Sim, exato. Então, é um produto que daria tranquilamente para as meninas usarem, até mesmo, a doutora até comentou, até para os pacientes, dependendo do Sim. caso, né? E essas opções que a gente tem para oftalmologia, nenhuma é em espuma. E eu considero a espuma muito confortável, né? Era isso que eu ia A espuma é bem perguntar. O fato confortável. de ser em gel, pelo menos o Lanui eu já provei, né? Uhum. Já testei alguns clientes. Eu percebo que ele é mais concentrado. Isso não prejudica. Eu sinto que às vezes até pode prejudicar na hora da higienização, porque você tem que lavar bem mesmo para poder O que tirar que ele. acontece? Ele não é um produto sem enxágue. Ele é um produto para ser usado, ele foi desenvolvido para ser usado no banho, ou ali que você tá com a sua faixinha e vai lavar mesmo com bastante água Não mistura corrente, né? nada, né? Então, assim, esse produto, ele é um produto com enxágue. Diferente do Blefagel, que ele também é um gel, mas ele é um gel bem mais ralo, porque ele pode ser usado sem enxágue. Claro, não para extensão, porque senão aquele gel ele vai atrapalhar E vocês. sem falar que custa muito mais caro, né? Ele é bem mais carinho. Eu não sei agora como é que tá, mas antigamente ele Sim, era bem mais sim, carinho. ele Eu não é já vejo barato. algumas terapeutas assim usando, adotando o Lanui como forma de protocolo de higienização nos atendimentos. O Lanui, o fato dele ter óleo de melaleuca, para cliente que tem blefarite, eu acho que é um diferencial, assim. Mas só por essa questão. Ele não é confortável de usar, né? Ele tem um gel que precisaria mesmo de um enxágue. Maior, né? Poderia ser assim: a cliente usa em casa o Lanui e Entendi. higieniza É no por isso estúdio que com essas outra coisa. opções que a gente tem hoje no mundo leste, que elas são mais específicas, né? São mais fáceis, fica até mais fácil também de vocês indicarem. Eu Sim. acho que essa falta de indicação seria mesmo pela questão dos médicos, ou então a maioria deles não conhecerem. Não conhecer, total. Porque Ah, todos esses produtos que lançam pela indústria farmacêutica, a gente recebe visitas de Então, representante eu apresentando o acho que produto. iremos fazer visitas, tá? Médicos do Brasil. vale Soft super Snow. a pena, viu? A Soft Snow Ó, vai ser a ó. nova espuma do mercado, viu, gente? Vai ser Eu aquela particularmente tô espuma do amando. dia a dia para os médicos oftalmologista. Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar, que até foi um assunto que foi bastante polêmico até no meu Instagram, a respeito do shampoo Johnson. O que a doutora acha, né, do shampoo Johnson diluído numa água que sabe Deus vem da onde, né? Da torneira, do Rio de Janeiro, da onde for aí, de todos os lugares do Brasil, filtradas ou não, dependendo do local. É,
diluído com shampoo Johnson para uso em casa. O que É. a doutora... Não, em casa, uso na cabine, né? é. Isso atende um Eu tempo. vi seu vídeo, inclusive. Eu Uhum, concordo, eu acho perfeito ali o que você colocou, porque a questão toda é a biossegurança, né? Então, uhum. assim, quando a gente indica para o cliente, para o paciente, usar o shampoo Johnson diluído em água, a gente está falando daquela diluição aqui, ó, na palma da mão, no banho. Então, ali no banho dele, ele vai colocar na palma da mão dele e diluir com um pouquinho de água. É claro que você ter um produto diluído, primeiro que você já fez uma manipulação no seu estúdio. E daí você perde totalmente seu controle de prazo de validade daquilo, né? A Uhum. gente em clínica, a clínica onde é meu consultório, a gente tem inclusive centro cirúrgico. Então, assim, cada visita de vigilância sanitária, é assim, bem rígido nessa parte. Cada colíriozinho que eu abro de dilatar o olho ali das crianças e tal, são dias, eu tenho que adesivar o dia que eu abri, são dias para jogar fora. Então, e isso porque tem conservante, tem tudo. Agora, com uma água filtrada, ela não foi feita para isso, né? Para durar ali parada sem nenhuma proliferação. Então, realmente, para biossegurança, eu não recomendo. Uhum. Em termos de higienização, também por ser um produto neutro, abaixo de 7, também não sei se ele tem esse poder todo, né, para tirar a sujeira ali do Sim. fio, né? É que, assim, o shampoo Johnson ele ficou muito popular porque até então ele era o que tinha de opção para os pacientes usarem em casa. Você beirando ali com o Blefagel, que o custo era absurdo quando você vai passar coisa para os seus pacientes, você precisa pensar nisso, porque a aderência vai fazer diferença. Então era o que Sim. tinha no mercado. Agora, o mercado evolui, a gente tem que evoluir também. Não é porque você sempre usou que vai ser a melhor opção, né? E eu estava até comentando com o pessoal da empresa, eu falei assim, gente, é engraçado como brasileira né, ela é apegada aos métodos mais antigos, né? Porque se você for ver as americanas, elas não usam Não, Johnson. de jeito Se nenhum. você ver as russas, elas não fazem misturinhas. Mas o Brasil, ele ainda tá apegado e elas batem assim na tecla de que a minha retenção é boa, eu não vou mexer. Eu entendo, se elas viessem para mim e falassem assim, Kel, eu faço porque é mais barato. Uhum. Aí eu ia falar, não, eu concordo, né? Talvez ainda para algumas pessoas que estão cobrando R$ 50 por uns cílios, ou 30, ou Compense, sei lá né? quanto, né, que se cobra em outros lugares, aí eu até concordo. Tanto que quando em curso eu dou curso, eu falo, olha, você está fazendo as suas primeiras modelos, talvez a opção mais acessível vai ser o, né, diluir mesmo. Mas depois tem produtos melhores, que tem conservantes, tem prazo de validade, tem Anvisa, que tem tudo. Então é muito mais fácil, né? Sim. Muito mais Fora a seguro. retenção, eu acho que a retenção melhorou muito desde que a gente teve espumas específicas na área de cílios, né? Entrando um pouquinho já nessa questão de indicação, é errado a Lash Design indicar o colírio para cliente, aquela cliente que teve alguma intercorrência, ficou com o olho mais vermelhinho, é errado, Ah, gente? Indicar. colírio lubrificante, o mais importante, qualquer colírio lubrificante, se você pegar a bula, lá tá escrito, não contém composto farmacologicamente ativo, tá? Legal. Então eu gosto de comparar você indicar um colírio lubrificante para uma cliente, como você falar para ela, olha, usa esse filtro solar, usa esse hidratante, é a mesma linha de poder, tá? Logo que eu fui entender um pouco do mundo dos cílios, o que que vocês precisavam, o que que vocês tinham de dúvida, até para desenhar o meu curso, isso foi uma coisa que pegou muito, que eu vi que, assim, vocês trabalham com umas pinças super pontudas, super perto do olho, e às vezes vocês têm medo de indicar um lubrificante, que é algo que não é para ter esse medo. Então, dentro do meu curso tem um módulo só de lubrificante, explicando em que situações vocês podem indicar, qual que vocês podem indicar, o que não é lubrificante, porque existe colírio também que é vendido sem receita, que são os descongestionantes, aqueles para deixar Tipo o olho Claril, branco. que é famoso, É, bem Clario, né? Claroft, famoso. Moura Brasil, Uhum. esses não são para ser usados. Então, só que às vezes você chega numa farmácia, você fala, colírio normal, você não sabe o que é lubrificante, o que não é. Então, eu tenho um módulo todinho só para ensinar isso, sabe? Com tabelas, para você saber quais são os lubrificantes, quais não são, mas pode sim e deve. Aliás, na verdade, eu tenho uma campanha, assim, que eu acho que todo mundo devia usar lubrificante, igual se usa creme hidratante na pele. Todos os dias, de manhã e à noite. A gente vive no ar-condicionado, no computador, na tela do celular, sabe? Verdade. Então, repor essa lubrificação do olho faz bastante diferença. Mas o que você acha, doutora, da extensionista de cílios pingar um colírio no olho da menina, né? Da cliente? O É, que você acha? então, pingar colírio dentro do olho, assim como qualquer outra coisa, a gente pode depois falar um pouquinho sobre os géis também e tudo, você precisa se sentir confortável para fazer isso, porque a partir do momento que você está pingando um colírio, você está
dando um passo mais para dentro do que a área onde você estava, tá? Mas não tem problema nenhum. Quando a gente vai pensar em colírio, então, assim, um protocolo, por exemplo, para pingar uma cliente que tem o olho mais seco, mais sensível, você vai pingar um lubrificante antes e depois e tal. Você só precisa se atentar para a biossegurança também. Então, igual eu falei, a gente abre um frasquinho de colírio no consultório, em 2 dias a gente já tem que descartar. A enfermeira que faz essa instilação do colírio, ela tem todo um treinamento para isso. Então, vocês têm que tomar esse cuidado com a biossegurança e das duas uma. Ou recorre àqueles flaconetes individuais, que daí você pode usar, dar até o restinho para sua cliente e não vai ter problema. Ou então, o ideal é que você peça para ela trazer o dela. Ou ela traz o dela, se ela já faz uso, ou então, não sei se você está num lugar super premium, assim, que você pode inserir isso no seu custo, você pingou, dá para ela levar embora o presente, o colírio, pronto. Sim, eu acho que é mais a opção mais confortável, né? Você recebe muitas perguntas no seu curso também, Kel, assim, das meninas que estão iniciando principalmente, da diferença de alergia para irritação, ou por que que descama a pálpebra, né? Tem muito Sim, disso, pelo sim. menos pra gente que Muito, tá aqui. muito, muito. Inclusive, quando eu fiz a live com a doutora Marília, ela deu uma explicação super coerente, então eu quero que ela fale sobre a diferença da alergia. Inclusive, tem um módulo, né, no seu curso. Que é com uma alergologista, a doutora Mariana Forte. Porque, assim, alergia, a gente usa o termo alergia para muitas coisas, né? Mas a cliente de alergia verdadeira, assim, que até o fim, que ela teve uma alergia importante mesmo, muito provavelmente você vai ter que remover aquelas extensões. Porque alergia mesmo você só consegue cessar tirando o que está causando a alergia. Só que, assim, as alergias, né, elas acontecem por sensibilização. Então, cada vez que você entra em contato com um produto, você vai sensibilizando um pouquinho mais, até que a hora que você entra em contato com aquele produto, você vai ter uma exacerbação. Super importante entender algumas coisas da alergia. A alergia não necessariamente precisa ser do adesivo, né? Tem cliente que tem alergia do fio, tem alergia de outras coisas. O adesivo, em cada etapa química dele, ele é como se fosse uma composição diferente, né? Porque vocês estudam química muito mais que eu, mas vai mudando lá as cadeiazinhas, então é como se fossem componentes diferentes. Então, a cliente que ela tiver uma alergia ali da fase inicial do adesivo, provavelmente em 12 horas, em 24 horas, você vai ter uma melhora. Aquela cliente que só piora, segue piorando, é uma cliente que você vai ter que tirar, porque ou a alergia dela é do fio, ou ela segue tendo alergia do adesivo já na última forma dele, e daí não vai ter como você resolver. Nossa, isso é muito legal, né? Saber diferenciar a diferença. Mas vocês viram, gente, que assim, eu mesma já tive casos de descamação, só o cantinho, um olho Sim, não, outro vamos não. Um olho sim. fica vermelho, o outro não, E isso né? eu acho que a doutora até comentou na live, eu gostaria até que ela repetisse, eu trouxe um caso que as meninas me mandaram de, um olho ficou vermelho e outro não. Por que que acontece isso? Se for por alergia, né? Se a gente ficar pensando que esse vermelho foi por alergia, igual eu falei, você nunca. Alergia é sensibilização. Você nunca tem alergia num primeiro contato com alguma coisa. Mas a minha cliente era a primeira vez que ela estava colocando extensão e teve alergia. Mas dentro dos mesmos produtos, esses componentes químicos Componentes. têm outras coisas. Então, numa maquiagem e tal, por isso é importante ter na sua anamnese se ela já teve alergia de maquiagem, de cosmético, e aquele contato fez com que ali ela já tivesse sensibilizada. Então, se a gente for pensar em alergia, ela pode já ter tido contato em um lado com alguma coisa e do outro lado não. Agora, se a gente pensar em irritação, aí vai ser muito mais comum, né? Se ela tiver um processo irritativo, porque assim, ela pode estar com aquela pele um pouquinho mais descamada, com as defesas naturais dela um pouquinho mais baixa daquele Essa lado, pele então ali vai descamada ser. seria pela higienização em excesso? O que Não, na causa? verdade, assim, ó, se você descamar a pele por higienização em excesso, você vai aumentar a chance de desenvolver uma alergia. Por isso, até uma dica que eu dou sempre para as minhas alunas é assim: eu também lido com o público, eu sei que mesmo você dando recomendação,
as pessoas muitas vezes não vão seguir exatamente. Então, embora eu sei que vocês falam para as clientes, venham sem maquiagem e tal, eu sempre sugiro, tenha no banheiro do seu estúdio um kitzinho ali de tirar maquiagem. Porque ela veio maquiada, ela vai primeiro tirar ela mesma, que ela tenha aquele controle, enxaguar bem, para depois você higienizar na maca. Porque se você quiser tirar toda a maquiagem na maca, você vai fazer isso, você vai fazer escoriação. A pele da pálpebra é a pele mais fina do organismo inteiro. Então é a mais fácil de escoriar. Essa é a época do ano, tá ressecado, é um local que muitas vezes as pessoas não passam hidratante, principalmente na pálpebra superior. Então você corre esse risco de escoriar, você diminui a defesa do organismo e aumenta o risco dela ter um processo irritativo ali. Isso é uma coisa. Outra coisa é a cliente que teve o contato ali com os produtos químicos, fez um processo irritativo e a irritação dela é descamativa. Então, essa descamação é uma resposta do organismo dela àquela irritação, e isso é um sintoma, não o que causou, entendeu? Entendi. E pessoas com rinite, né? Essas épocas do ano que a gente tem mais, esfrega mais, às vezes até a lágrima, o choro, né? Sim. Quem passa por, às vezes, sei lá, uma morte na família, eu vejo as clientes voltarem com manchas, assim, de tanto Sim. acabar escoriando, né? Que a pele é muito fina, né? A pele da pálpebra Exatamente. escoria muito fácil. Exatamente. Mais alguma É, perguntinha? lá no Piauí, né, que é onde eu comecei a atuar e tudo, a gente tinha muitos casos de clientes, porque por conta do sol, por conta do clima mesmo que a gente, ela tem uma pele mais oleosa, então quando usava extensão, assim, geralmente as meninas lá tinham muito costume de usar 2 milímetros de distância. Quando voltava com muito excesso Gordura? de gordura, assim, eu era muito difícil até de você remover na higienização. E aquela gordura, com o tempo, eu acredito que ela vai afinando o fio, ela vai danificando tudo isso. Como que evita, né? Em situações como essa no Nordeste, eu falo mais, trazendo um pouquinho mais Sim. lá para o nosso dia a dia. Com essa situação de clientes que têm a pele mais oleosa, evitar blefarite, que tem muitos casos. Mas para mim, 100% é a higienização. A higienização em casa da cliente. Eu coloco que, assim, eu desenhei toda a história do meu curso para as lashes em cima de 3 pilares, que é o conhecer, o contraindicar e o orientar. E isso entra totalmente na orientação. Porque, assim, eu costumo falar que eu sei o que é uma pessoa não seguir as orientações. Porque eu tenho pacientes e a gente lida com pessoas da mesma forma. Então, você precisa desenvolver estratégias para que as suas clientes sigam essa orientação, porque isso vai fazer total diferença. A grande maioria das clientes não higienizam bem os cílios, não penteiam quando fazem assim, porque acham que isso vai diminuir a durabilidade. Então, quando você pega nelas, elas entenderem que isso, na verdade, vai aumentar a durabilidade, eu costumo falar que até para mim, como médica, aquela paciente que era meio rebelde e não higienizava direito, quando ela tá apaixonada pelas extensões dela, se ela entender que ela higienizar vai fazer as extensões dela durar mais, até para mim como médica é melhor, porque ela vai cuidar melhor daquilo. É claro que a pele oleosa do lugar úmido, quente e tal, ela vai precisar higienizar mais. Mas isso é resolvido na higienização. Higienizar, pentear, fazer tudo isso. Então eu foco aí na orientação mesmo. Falando da orientação, até queria, até para quem está assistindo o podcast e vendo, né? A doutora criou um protocolo de condutas, né? Isso eu achei muito legal. Nossa. Isso é muito legal, por exemplo, para você que tem equipe, ó. Ela mostra tudo. Aconteceu um probleminha, o que fazer, o que não. Exatamente assim o que você fazer. Ela mandou para eu conhecer, né, doutora? E eu achei fantástico e é muito, facilita muito. E eu percebo que isso é uma conduta que você traz da medicina mesmo, né? Total. Porque os médicos, É. quando vão estudar algumas patologias, gente, eles criam esquemas mentais para que eles possam lembrar depois, né? Na verdade, assim, dentro do que eu vou. Quando eu me propus a fazer o curso, ensinar, como eu já falei no começo, eu sempre continuei muito dentro do ensino, então eu tenho meio que métodos que eu fui criando, que eu percebo que as coisas são melhor passadas e melhor entendidas, né? Então, é claro, a gente sabe que tem pessoa que é mais visual e tal, eu sou muito visual para estudar. Só que o que a gente tem na medicina? A gente tem a urgência, né? A gente tem o plantão. Então, às vezes, você tá lá, e eu dei plantão, como Sorocaba é um polo de oftalmologia, tem um hospital oftalmológico, por muitos anos eu dei plantão, né? Então, assim, às vezes você tá lá, você estudou aquele compêndio dessa grossura, você sabe tudo que tá lá. A hora que chega o problema na sua frente,
você esquece tudo. Se você não tiver um protocolo para você seguir passo a passo, você não sabe bem o que fazer. Então, qual que é a ideia desse protocolo, né? Mais do que. Eu sei que o mundo dos cílios, como eu estava te falando antes, é impressionante a gente olhar como é enorme esse mundo de vocês e tal. E todos os dias sai coisa nova, todos os dias tem técnica nova. A Leste quer se atualizar. Ela quer que a cliente dela chegue no estúdio e fala: eu quero pôr a técnica X que eu acabei de ver na celebridade, e que ela já conhece essa técnica e já saiba usar e já tudo. Então, eu sei que se eu fornecesse para vocês um e-book de 200 páginas no curso, a grande maioria não ia ter tempo de consultar aquilo ali. E outra, na hora da dor de barriga, né, que a cliente manda: meu olho tá vermelho, acho que eu vou ficar cega, o que você fez com o meu olho? É difícil você ir atrás de um negócio desse para consultar. Então, a ideia aqui é assim, cada fluxograma é um sintoma. Então, sua cliente falou assim, que isso é muito comum, até as minhas alunas mandarem para mim: doutora, minha cliente reclamou que o olho dela tá vermelho. Tá, mas tá vermelho e o que mais? Tá vermelho e tá coçando? Tá vermelho e tá inchado? Começou quanto tempo depois? Então, esse fluxograma, você consegue seguir as próximas perguntas. Você sabe o que perguntar para sua cliente, né? E a ideia aí não é que a Leste faça um diagnóstico ou faça um tratamento. A ideia é que ela saiba o que tá acontecendo e chegue no ponto, muitas vezes, 80% das vezes ela vai conseguir contornar tudo, e os poucos casos em que ela vai precisar pedir para procurar um oftalmologista, ela saber que tá na hora. Nossa, né? muito completo. Então, Eu amei. Eu também sou super visual, gente. Olha, muito Não, eu achei completo. super visual e é realmente isso, assim, se você burocratizar o entendimento da menina, ela não sabe o que fazer. Sim. É o que eu falo às vezes para as meninas, às vezes manda a cliente vir no estúdio, observa você, que é a profissional ali, e qualquer coisa remove, na dúvida remove, porque é mais fácil, né? Porque a gente não sabe se aquilo ali não vai evoluir. E sobre o removedor, Kel? E Isso sobre o é. removedor, me diz aí, o que você geralmente usa no seu estúdio e você indica para as meninas? A Kel, né, como Leste educadora, ela tem muito mais experiência com isso. Então, no estúdio, eu acabo preferindo, mesmo que não seja uma coisa tão rápida, usando pasta, removedor em pasta, por ser mais seguro, por evitar o risco de entrada no olho. Às vezes eu até uso dois, uso pasta, depois venho com um químico para tentar, o líquido, o gel, para tentar amolecer, para facilitar, mas às vezes coloco a cliente sentada, enfim. Porque o removedor, ele é Sim, agressivo, ele é né? agressivo, é. Ao contrário das espumas, ele é um pouco mais agressivo, né? O que eu falo do removedor é assim, quando grande problema para mim do removedor é a cliente com a pálpebra descamada, às vezes porque teve algum problema tal, algum problema muitas vezes que não precisaria remover, isso é uma coisa que tem no protocolo também, porque assim, a minoria das coisas que você vai resolver removendo, tá? A maioria das intercorrências, remover ou não vai fazer diferença. E se você tem ali uma pele descamada, ou às vezes uma superfície ocular escoriada, você usar um removedor, você tá pondo um produto químico numa ferida aberta. Então, esse é o meu problema com o removedor químico, por isso, muitas vezes, quando vai ter que remover, eu acabo pedindo para minhas alunas verem se não dá para fazer remoção mecânica. Agora, pensando no removedor químico, sempre o quanto mais pastoso ele for, é menor o risco dele entrar em contato com o olho. As meninas que gostam de fazer com a cliente mais reclinada, um pouco mais sentada, eu também prefiro. Quanto mais você diminuir o risco daquilo entrar em contato com o olho, melhor. E eu tenho uma intercorrência para contar de removedor, que eu peguei lá no hospital, inclusive, num plantão, mas isso, assim, não sei, até hoje faz muito tempo, mas até hoje eu nunca vou entender. Uma desepitelização total de córnea, mas por um removedor líquido que não era um removedor para cílios, era um removedor desencrostante de pinça, sabe? Eu sei qual é. É o Debonder, né? É o Debonder. O Dá pra falar a marca que é rosinha. pra todo Não, mundo, né? ele era líquido, Ele né? é o Depois ela líquido. trouxe pra gente ver, mas aí a gente mesmo vendo as indicações do recomendações. produto, não era Não para era ser pra olho, usado. né? Era pra É engraçado acessórios. que às vezes você pode evitar isso só por ler, né? E a própria profissional tem que ter isso, né? Esse estímulo de sempre estar lendo o que ela está comprando. Porque todo dia tá saindo também notícias novas, todo mundo vai indicando um produto e aí a gente fica, às vezes, sem saber o que comprar. Por isso é tão importante a gente ter profissionais no mercado que tenham esse tipo de conhecimento, que saibam passar essas especificações pra gente, né? E você consegue sair desse tipo de armadilha se preocupando com a procedência, né? Então, assim, a gente sabe que você entra na internet hoje, você consegue comprar coisa de qualquer lugar
só que você não conhece a procedência. Então, você se coloca num risco, muitas vezes, né, que não precisaria por não tomar esse cuidado. A gente sempre escuta falar também de quando elas estão nos hospitais, assim, com a extensão de cílios, de remover com água quente, ou de ter uma profissional lá, a própria enfermeira ajudar ali a remover com. Como que chama? O removedor de maquiagem, não sei, alguma coisa assim, O gel. que tiver, né, O na que verdade. tiver ali. É mais indicado isso? Não, E mas por que que por por isso. que que a profissional não tem um removedor ali, né? Já que Já que tem, estão tentando, que Então, estão né? mas tentando. justamente por esse desconhecimento que a gente estava conversando. Eu ia seguir falando isso, mas a gente acabou mudando de assunto, que é por isso que eu acho que é tão importante o outro lado, os médicos se conscientizarem que não tem esse problema para uma cirurgia de barriga e tal. Outro dia eu estava com uma aluna minha, que a cliente dela estava numa outra cidade, tipo assim, a 250 quilômetros de distância, internada para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia de urgência lá e talvez precisasse remover um pólipo e usar cautério. E ela tinha colocado assim, tava super recente, então tava com aquela super retenção. E a médica já tinha falado: olha, se você. Eu passo aqui daqui 12 horas para fazer. Se você não tiver sem cílios, a gente não vai fazer e é de urgência. Então, assim, o risco que essa cliente tava ali de ter que dar um jeito de tirar para a saúde dela como um todo é muito maior do que ela fazer, entendeu? Então, assim, eu sugeri para minha aluna, ajudei ela a fazer uma cartinha de explicação e tal, e mandar para essa cliente para ver se a médica conseguiria entender ali e aceitar ela fazer sim. Mas é por isso que precisa ter esses dois lados. As leste precisam também conscientizar os médicos, porque a maioria não vai parar para estudar isso. Com certeza mesmo. E agora nós vamos para o nosso quadro? Ah, e o quadro O polêmica? quadro da hora da Hora da polêmica, polêmica. gente. Hora da polêmica em que a gente traz alguns temas que são pautas, né? Na verdade, polêmicas boas, né? Polêmicas do bem, polêmicas que polêmicas do bem. agregam, Nossa, né? essa semana, se eu fosse fora leste, eu ia trazer uma polêmica que eu ia ser cancelada já. Então Então traga. já Então traga Não, mas logo. não é. Não, mas traz. Ah, não é porque Eu não estou na linha ansiosa para o médica. filme da Barbie. Ah, tá. Isso é polêmico, né? Esse é um polêmico, Tô nem porque. aí pra Barbie, É, de não, verdade. eu tô cansada já, mas Não assim, chega, a no gente meu tem que feed é seguir só essa Barbie. onda, né? Mas é que a gente tá gravando, gente, no ápice do mundo do Barbiecore. Então, talvez vocês assistam o podcast um Ó, eu pouquinho já tô depois. vendo ali uma japonesa de rosa ali. Acho que Aham. ela vai assistir o filme da Barbie hoje. Exatamente, é. Porque a gente tá no ápice do podcast mesmo, do podcast, do vídeo, do filme, do lançamento. Inclusive lança hoje, né? É, vai lançar hoje, ela tá Então ali de vocês imaginam, a rosa, gente ó. gravou na quinta-feira do lançamento do filme, tá? E aí, vamos embora lá? Então Vamos, hora da polêmica. deixa eu pegar nossos temas. Vamos começar. Eu vou começar sem ler aqui que um tema que eu tenho certeza que é polêmica, que é a conduta da doutora a respeito do uso de luvas ou não no mundo do leste. Tá. Na verdade, assim, a questão de luva, o mundo dos cílios não tem uma regulamentação dela, né? Não tem uma regulamentação para lestes. Então, é tudo adaptado, né? Você pega outros protocolos e adapta para aquilo. Quando a gente fala em luva nos protocolos de hospitais e tal, a gente vai falar no uso de instrumentos pérfuro-cortantes ou contato com secreções, né? E lágrima não é secreção, é fluido corporal, mas não é secreção. Então, teoricamente, se você for seguir ipsiliteris isso, não precisaria usar. Tanto que, assim, tem inclusive protocolos de enfermagem hospitalar que tem lá higiene oftalmológica. Se não estiver com secreção, não é necessário o uso de luva. Porém, a gente sabe que tem a blefarite, a gente sabe que tem a lágrima pode estar Você pode pegar uma cliente que está com alguma infecção ali na lágrima e está no período latente, que ela não tem nenhum sintoma. Então, assim, qual é a minha recomendação? Que sim, que deveria usar. Então, assim, me acostumei muito a não usar. Tente. Não acho que é assim, você só pode trabalhar dessa forma. Outra coisa importante, higienização de mãos é extremamente importante. Então não adianta nada você colocar luva se você não higienizar bem sua mão entre uma cliente e outra. Você pode estar passando a mesma contaminação que você passaria sem luva e da mesma forma. Mas a luva, ela é um instrumento de proteção individual, né? Ela é para proteger a leste, não a cliente. Uhum. Na sua opinião, usar
o pincel ou lip gloss para higienização, aproveitando o tema de Se você otimização? for usar um pincel em cada cliente, jogar seu pincel fora, pode usar o pincel, ou dar o pincel para sua cliente, né? Qualquer coisa com cerda é muito difícil de higienizar. Então, o ideal é que seja uso individual, né? Então, o lip gloss, ele tem muita vantagem nisso, porque ele é descartável, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu já adianto, meu povo do cancelamento, tá? Que é uma pergunta para saber a opinião da doutora e não, na verdade, porque é normal no mundo médico que os médicos tenham opiniões diferentes a respeito de Sim. produtos até sobre patologias, né? Uhum. Se a gente lê cada um um artigo científico, eu imagino que Sim. cada um vai ter opiniões diferentes sobre aquele artigo de acordo com as nossas vivências pessoais. A doutora é a favor ou contra o uso de Vidizic? Eu vou ter que dar uma resposta mais longa, tá? Do que a favor ou contra. Porque, assim, o Vidizic, ele é um gel. Existem vários no mercado, então é o Carbomer, né? O Carbomer, a gente tem Vidizic, Adapt Gel, Refresh Gel, tem várias marcas diferentes. O Vidizic é só uma delas, que por algum motivo que eu desconheço, ficou muito famosa no meio leste. Mas assim, ele tem a mesma questão, aquela do lubrificante que eu estava falando antes. Então, Sim. ele não tem composto farmacologicamente ativo, então sim, ele pode ser usado pelas lestes. Qual a vantagem dele em cima do lubrificante? Ao invés de ser aquela gota que você só pinga e ela espalha, você consegue formar uma camada com ele. Isso são as vantagens do Vidizic. O que eu vejo do Vidizic? Que ele não tem só vantagens. Eu vejo que ele tem desvantagens também. Quais são? Primeiro, quando você vai usar o Vidizic, você vai aplicar algo dentro do olho da sua cliente, assim como a gente tinha falado do colírio, só que é algo um pouquinho mais chato de aplicar, tá? Em centro cirúrgico, logo que acaba dependendo da cirurgia oftalmológica, a gente põe gel dentro do olho do paciente também. Muitas enfermeiras que trabalham lá há anos e anos dentro de centro cirúrgico oftalmológico não se sentem bem de colocar. Em geral, nós médicos que colocamos por isso. Então, esse é um ponto. A Lash tem que se sentir confortável para isso. O segundo, vocês já usaram no olho de vocês? No meu olho, não, mas às vezes eu lembro de passar nas clínicas. Eu não tenho uma conduta de usar em tudo. Tem gente que não acha confortável no próprio olho. Sim, já escutei. Entendeu? Já Tem escutei. gente que não acha confortável. Então, quando eu bato numa tecla do conforto ser um pilar para a saúde ocular, porque o conforto faz para a cliente ficar com o olho fechado. Então, se ela não estiver confortável, pode ser que ela fique ali incomodada e tal. Então, tem essa questão. A outra questão é justamente a biossegurança. A gente não tem no mercado nenhum gel de uso individual, que seja em flaconetinhos individuais. E o gel, quem já usou sabe como é. Parece que vem metade ar, metade gel, né? Então, depois que você começou a usar, se você larga aberto, aquela cobrinha fica saindo eternamente, né? Isso aumenta muito a chance de contaminação. Ainda que você use no lip gloss, você fica com aquele biquinho com risco de contaminação. Então, assim, eu acho que o Vidizic, seja o gel que for, ele pode sim ser usado em clientes selecionadas que tem alguma questão aí. Então, por exemplo, a cliente que tem lagoftalmo, que é aquela que fica com o olho meio abertinho, ela é uma ótima cliente para você escolher isso. Só que ela vai ser uma cliente de um protocolo específico, que ou você vai cobrar um pouquinho a mais dela por isso, ou você vai pedir para ela comprar o dela e trazer. Então, e você não vai ter que se preocupar com a validade disso, com contaminação de algo dentro do olho da sua cliente. Mas não que eu seja contra. Então, vocês estão vendo, gente? Não é contra nem a favor, é uma opinião para fazer pensar. Sim, Existem casos específicos que você pode estar usando aí no seu atendimento. Eu gosto muito da ideia de protocolos, de você ter uma anamnese inteligente que te direciona para esses protocolos pré e pós. No seu curso, você passa essa orientação sobre os protocolos? Então, o que aconteceu? Dentro do curso, eu dou uma pinceladinha. E daí eu lancei uma mentoria individual para alguns estúdios, para algumas alunas e tal, onde eu desenhei isso para o estúdio delas. Isso ficou tão legal que eu tô terminando um segundo produto, que serão os protocolos. Já temos aqui a divulgação de um pré-lançamento? Já bem breve mesmo, porque eu tô gravando ainda. E para quem não sabe, a doutora tem o curso, né, que a gente já está falando aqui, né? Inclusive, esse protocolo de condutas, a aluna ganha dentro do curso para baixar, dentro né, do doutora? curso, exato. E pelo que a doutora tem falado, eu tenho que adquirir
amigo meu. É super interessante o curso dela, até pela didática. E eu acho assim, gente, que, sendo muito sincera com vocês, eu sei que o Mundo Leste é muito de briga, né? Mas eu acho que vocês, como profissionais, vocês têm que ter cursos de todos os oftalmos, para vocês Sim, ouvirem opiniões diferentes. E formar a Assim, sua própria opinião, né? e criar o seu próprio protocolo. Porque às sim, sim. vezes você vai escutar da doutora, vai escutar do outro doutor, vai escutar. E vai dizer, não, legal, mas na minha vida não se aplica. Sim. Por exemplo, é o uso da Vidizic. Eu tenho ela lá no meu estúdio, comprei para cada assistente minha. Quem disse que elas usam? Quem disse que elas lembram? Então, tipo assim, tá lá e já venceu o prazo. É mais fácil recolher, não colocar, porque vai acabar Sim. ficando ali e sendo usado da maneira incorreta, né? Então, No mundo médico é muito assim também, né? A gente aprende com vários profissionais diferentes e tal, e a gente vai desenhando, por exemplo, essas meninas mesmo que são minhas alunas, que eu ensino cirurgias para elas. Tô com elas no centro cirúrgico, parece muito com a aula prática de vocês, estou sentada do lado, fazendo junto e tal. Elas ficam comigo uma tarde por semana. E ficam com outros colegas em outros períodos. E tem variações numa mesma cirurgia, da forma que eu faço, da forma que outro colega faz. Claro, tudo seguindo um protocolo o protocolo, base, né? né? Então eu falo para elas, vocês têm que fazer com todos para gerar o jeito de vocês, né? A forma que você faz, que você se sente bem de fazer, contanto Exatamente. que seja dentro daquilo que é aceitável, né? Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Quer falar sobre autoclave? É o uso da autoclave, assim, o que a doutora acha a respeito do uso da autoclave no mundo dos cílios para as pinças que a doutora mesmo Sim. comentou A sobre? autoclave é muito parecido com a questão que eu estava falando da pinça, né? Não há como você discutir, é claro que a desinfecção e a esterilização de material, então seria numa estufa, por exemplo, ou só a higienização, e fazer certinho com o detergente específico, enzimático e autoclave, é a única forma que, de fato, você vai matar todos os micro-organismos, né? Então, para uma cirurgia, que você vai ali mexer com pérfuro cortantes, vai mexer com sangue, o ideal é ser tudo autoclavado. Se você pegar um procedimento de extensão de cílios feito da maneira correta, você não vai ter esse tipo de contato. Então, a desinfecção, ela pode ser suficiente, contanto que você, de tempos em tempos, use autoclave. Então, a maioria das cidades tem um lugar para você mandar autoclavar, né? Se você ainda tem um estúdio muito pequeno. Então, eu acho legal essa ideia de você ir usando a desinfecção e no fim do dia você manda para um local, se você ainda não tem condição de ter a sua própria autoclave. O que eu sempre falo para todo mundo é, tipo, a gente tem que ter consciência de Consciência, classe, com né? certeza. Uma menina que acabou de entrar no mundo dos cílios comprou um curso de 499, se é que pagou 499 no mundo no online, e ela não tem condições, às vezes está trabalhando na casa dela, vai comprar uma autoclave de R$ 2.000. Sim. Então a gente tem que ser coerente, né? Por Com isso que certeza. a gente, como professores, né, formadores de opinião, a gente tem que dar. Olha, gente, a vigilância sanitária exige que. Sim. Mas, caso você não tenha condições, entretanto, por isso que ainda existe a coisa, o shampoo de Johnson, mais um shampoo para higienização, a autoclave, mas só a desinfecção, a luva ou sem luva, né? Porque não adianta a gente fingir que as pessoas estão todas tendo dinheiro para autoclavar Não, e na com uma verdade, autoclave assim, em o casa. mundo dos cílios é impressionante o quanto ele é transformador. Então, você vê um monte de gente que mudou de vida com os cílios, que mudou a vida das suas famílias com os cílios. Sim. Então, você precisa ter esse olhar de entender em que estágio da carreira profissional das pessoas elas estão, Sim. né? É claro que, tão logo possa, comprem autoclave. Tá começando agora, já treina desde o começo com luva. É claro que a gente incentiva tudo de biossegurança, né? Mas não adianta nada você autoclavar todas as suas pinças e usar um gel que tá aberto lá faz 15 dias, saindo ali que a pontinha tá até amarelada, de endurecida, e colocar isso dentro do olho da sua cliente. Você tem que cuidar de todos os aspectos com bom senso. Passar para a cliente esse ar de higienização, até para que ela se sinta segura também de realizar esse procedimento. Eu acredito que quando todas nós, né, do mercado, a gente passa essa consciência, né, para nossa cliente, a gente tem autoridade ali em conjunto, né? Não somente ali do estúdio específico. É por isso que eu sempre costumo, inclusive, higienizar ali tudo na frente da minha cliente, mesmo que já esteja higienizado, passar um álcool e tudo, mostrar para ela que tem todo esse cuidado, né? Eu acho tudo isso muito importante.
Sim. Agora vamos finalizar, então, porque a gente poderia ficar horas perguntando, né? Porque tem tantas É, coisas, tem mas eu acho muitos que deixa para assuntos. vocês descobrirem no curso E da eu quase não doutora, né? falo, né? Já dei. Olha, se vocês querem uma segunda parte, deixa aqui nos comentários, inclusive, pra gente ter, quem sabe, Quem sabe um, temas, né, temas específicos. específicos com a doutora. Coloquem, assim, tipo, alguma coisa que vocês gostariam que a gente focasse só nisso, né? Acho que seria interessante. É, Vocês vão ter que buscar a doutora lá em Sorocaba para ela poder vir pra cá, para São Paulo, para poder gravar com a gente. que Mas a gente vai entrar num quadro agora que é a hora do insight, tá? A hora do insight a gente vai falar né, uma palavra e você vai responder com outra palavra. Nossa senhora. Aquela tipo Marília Gabriela, Sei. sabe? Ai, de peixe com Kel. um agora. local. Vamos ver se meu cérebro Né? tá rápido. pra Vou isso. aproveitar porque estava aqui comigo essa pauta, então vou aproveitar. Bom, Sonho, doutora. sonho. Difícil, né? Minha família sempre como está, assim, juntinha. Uhum. Aí, eu já vivo meu sonho, né? Na verdade. Exatamente. Realização. Ah, eu posso responder a mesma coisa? É minha família. Uma marca. Uma marca. Não precisa ser no mundo leste, né? Pode ser no teu mundo oftalmológico, alguma coisa que você tem como, assim, indica para os teus pacientes, alguma marca que você tem um relacionamento diferente, assim. Difícil, hein? Fala bem assim, não recebi jabá dos laboratórios, não vou ficar falando nomes aqui, Não, é que eu não sou uma pessoa muito de marca mesmo. mas pode ser de skincare, então. Pode ser uma marca que vocês Tá, identifiquem. então Tem de algum? skincare, La Roche-Posay. Legal. Melhor curso da sua vida, melhor curso que você fez no mundo, né, da oftalmologia, qual foi o melhor curso assim, que você acha que mudou? Pode até não ser da oftalmologia, pode ser um curso Ou né, até um de curso que você autoconhecimento. indicaria também. Vou falar cada um, tá? O curso que mudou minha vida foi antes de eu me formar. Foi ainda na faculdade. Eu fiz um curso de cirurgia plástica de queimados infantis em Barcelona. Nossa, Mudou minha vida específico. para várias coisas, assim. E hoje o que eu faço tá muito ligado ao que eu fiz lá. Porque a cirurgia plástica de pele, de peles finas, com enxerto e tal, e é o que eu faço hoje dentro da oftalmologia. E também mudou muito minha vida porque foi minha primeira viagem para fora sozinha, que abriu super minha cabeça tal. Então esse foi o curso que mudou minha vida. Que foi antes da especialização em oftalmo. Antes Foi da formada especialização em médica. oftalmo, eu estava Que na legal. faculdade ainda, quando eu fiz esse. E curso que eu indico para as lestes fazerem o meu, claro, né? Oftalmologia para lestes. A sua motivação, doutora? Meus filhos e meu marido. E eu vou fazer uma pergunta diferente. A sua motivação no mundo do leste? Qual que é a sua motivação? A minha motivação no mundo leste é que as pessoas consigam ter os cílios elevando a autoestima delas sem ter problema com saúde ocular, que foi o que me trouxe para cá, né? O sucesso depende de... Gratidão. Ótimo. Então é isso. Temos alguma coisa para dar? Temos um presentinho para a doutora? Temos, com certeza, com essa exclusividade, né? Que honra ter você aqui com a gente hoje, tirando todas as dúvidas. Ai, A gente muito gostaria de te obrigada, presentear com a nossa parceira Mia, Muito tá? obrigada. Se puder abrir, né? Eu acho que todo lógico. mundo tem essa Abrirei. curiosidade de saber o que elas recebem. O nosso estagiário passou na frente da câmera. Eu vou socar ele depois na parede. Mas tudo bem, estagiário, né? A gente não contratar, não vamos contratar. Enquanto isso, a doutora Ai, abre, né? amei. A gente brinca que é estagiário. Ai, amei. Eu amo esse modelo. E não, E não, fechado. que Ela perguntou elegância. fechado ou aberto. Eu pensei, a vigilância sanitária pede para que os fechados. Não, eu amo Agradecimento esse à modelo. Aquina também, Eu amo né? esse modelo. Pelo bom gosto. Amei, amei. Ai, que bom, tem tudo a ver com ela, né? Tão elegante. Então, queremos te agradecer pela presença, né, Com Kel? certeza. Muito Queremos mais obrigada. vezes aqui, vamos contar aí com os comentários das meninas para saber o que elas querem ver aqui no próximo Eu quadro, venho, né? porque eu tenho um monte de história. Então eu venho. Nossa, a gente pode fazer um só de história de pacientes. Ah, tem bastante. Né? A gente pode, já ficou aí uma segunda vinda dela para cá. Doutora, deixa suas redes sociais para quem não segue ainda, né? Deixo. Meu Instagram é @doutora.marilia.oftalmo. Basicamente é lá que eu falo tudo. O curso, ele tá sempre aberto. Pode clicar no link da bio, que tá lá o curso. E agora no segundo semestre eu vou estar em um monte de evento leste também. Lá no Instagram eu vou falando onde que eu vou estar, onde que eu não vou estar. Isso. Tá bom. Doutora, a obrigada. gente sempre pede ou uma dica, um insight, uma frase que você acha que poderia ajudar as meninas, ou que faz parte da sua vida. Então, pode olhar para a câmera e dar uma frasinha para as meninas. Bom, então eu vou falar uma frase que eu acho que
toda pessoa que tá numa profissão que ela tem que batalhar, e é o caso de vocês, vale a pena escutar, principalmente naqueles momentos que você tá achando que tá custando muito o que você tá fazendo. É justo que muito custe aquilo que muito vale. E o trabalho de vocês vale muito. Nossa, Nossa! maravilhoso! Não, fechou com maravilhoso. chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Eu queria aproveitar, eu vou dar aqui para a doutora levar os shampoos para a doutora conhecer, experimentar. Esses dois aqui são cenográficos, são só para bonitos, esses outros que estão cheios, para a doutora Ai, experimentar. muito obrigada. Isso aqui eu tava doida pra ganhar já, desde a hora que você falou. E Kel. vamos que, né, vira um produto aí de home care para os pacientes também, né? Tem alguma espuma que eu possa usar, por favor? Eu posso fazer assim? Gente, essa espuma é muito gostosa. Não é à toa o nome Várias dela. coisas aqui. Posso dentro. Acho que usar? essa daqui, será que tá? Essa aqui é cenográfica, essa aqui. Gente, Acho que não tem olha, nada, não. não tem. Eu Tem queria nada, não. mostrar para o pessoal a textura da espuma. Não, essa Só não tem. pra... Acho que não, gente. Não, Aqui tá não só. tinha uma espuma Eu acho que essa que tem. você botou na mão? Não tem? Tá Essa pesado, tem. ó. Veja. Ó, Tinha uma espuma que ele botou na mão. essa tem. Essa tem. Não, já aproveita, Kel. Faz as honras. Gente, Faz as honras. eu já fiz tanto Ó, isso. gente, vocês precisam. Sigam a gente lá no Papo do Bigode. Sigam a Kel Padilha, Camila Piauí, João da Beleza, que é a oficial daqui. Meus filhos vão E com adorar isso aí. certeza, Kel, gente, a espuma da Kel. Olha, gente, olha isso. Essa textura aqui, gente. Vocês não podem perder esse lançamento. Já corre lá para poder garantir a sua espuma. O jabá tá feito, né?